Saudação de paz, queridos. Nós estamos aqui, o pastor Israel, estamos na TV CPAD com os vídeos sobre aconselhamento pastoral. Compartilhe com alguém, fale da TV CPAD para os irmãos da igreja, para os obreiros, para que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os irmãos da CPAD, nossa diretoria, Dr. Ronaldo, pastor Zé Bezerra da Costa, pai, José Bezerra da Costa Júnior, presidente da Comissão Geral, todos os líderes, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, do qual faço parte. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos falar um pouco sobre o aconselhamento, mas uma revisão geral sobre o aconselhamento. Mas hoje eu quero começar com um texto na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Isto é Deus, aliás, no versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meus amados e queridos irmãos, esse texto sagrado fala do ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Quando falamos de ministério da reconciliação, nós estamos falando daquilo que Jesus fez por nós, nos reconciliando com Deus. Morreu na cruz, derramou seu sangue e nos remiu. Mas a palavra da reconciliação é o que a reconciliação faz em nós, como não só reconciliados, mas como reconciliadores. E o que eu quero chamar a sua atenção é que eu vou chamar de ministério de reconciliação, que é o trabalho que nós fazemos. Eu acho que hoje está muito complicado, os relacionamentos estão muito complicados, porque nós vivemos um tempo de individualismo, das redes sociais, que dificulta as relações das pessoas, as relações pessoais. Nós estamos num tempo de conflitos familiares profundos, num tempo de guerra e rumores de guerra na família, entre irmãos, entre pastores e ovelhas, entre pastores e pastores. Então é um tempo muito difícil na área dos relacionamentos. O diabo está agindo na área dos relacionamentos de forma terrível e avassaladora. E quando nós falamos na palavra do relacionamento, na palavra da reconciliação, nós estamos trazendo você para pensar um pouquinho sobre o nosso papel de pacificadores. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz que bem-aventurados dos pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E eu quero chamar você, pastor, porque nós, pastores, estamos ocupados em muitas coisas. Nós somos construtores, nós somos administradores de recursos, nós somos a gente que faz toda a parte de administração, de construção de igreja, de muitas coisas assim. E às vezes nós não imaginamos a importância que tem o ministério da reconciliação. E quando os irmãos estão brigando nas igrejas, em conflitos, nós estamos fazendo outras coisas. E é preciso que, a Bíblia diz, põe o coração nas ovelhas. Como diz lá em Provérbios, põe o coração no teu rebanho. E nós precisamos pôr o coração no rebanho e verificar que o nosso ministério de reconciliação deve ser algo fundamental para quem lida com a igreja, para quem é conselheiro, para quem lida com pessoas. Trabalhar as razões e as causas da desavença no mundo atual, das crises familiares, dos conflitos entre amigos, que é uma coisa nos grupos de divisão dentro das igrejas, nos grupos conflitantes dentro das nossas igrejas. E nós, às vezes, não pensamos que nós podemos ser um instrumento de reconciliação, um instrumento de reencontro entre os irmãos, um instrumento de perdão entre os irmãos, um instrumento de recomeço entre os irmãos, ou entre os familiares, ou entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, ou entre inimigos, que se tornem amigos. Este é um ministério complexo, este é um ministério complicado. Mas eu quero pensar com você hoje, nos próximos vídeos eu vou entrar sobre
o ministério, a pacificação no aconselhamento, eu quero chamar a sua atenção hoje para o que podemos fazer por isso. Primeiro, eu preciso entender que a igreja está muito mais tensa agora do que no passado. Tem muito mais grupos divergentes do que no tempo Paulo falou, que tinha uns que era de Paulo, tinha Paulo, outros de Cristo. Mas hoje ainda é pior do que aquele tempo de Coríntios. Nós estamos vivendo crises profundas, até entre líderes, entre pastores. Crise profunda entre marido e mulher, em pais e filhos, entre irmãos e irmãos da igreja. Há uma crise contínua. E o nosso trabalho de lidar com a reconciliação é um trabalho de sabedoria divina, de graça de Deus. Eu preciso orar sobre isso. Eu preciso observar o que está acontecendo no meio do caso. Por que nossa igreja não cresce? Por que Jesus não está batendo com o Espírito Santo na igreja? Dificilmente acontece alguém. Por que as pessoas não são curadas nas igrejas? Por quê? Porque não estamos no mesmo Espírito. Talvez as pessoas dizem, o povo tem pecado. Talvez não seja, tem pecado sim, mas também não seja o pecado que está impedindo. O pecado maior que está impedindo é a falta de unidade da igreja. É a crise de relacionamento que se estabeleceu no meio do povo de Deus. Uma crise de conflitos internos, divisões, guerras internas que se estabeleceram no processo eclesiástico. E nós, como pastores, como líderes e como irmãos da igreja que têm um conhecimento prévio sobre isso, que está orando sobre isso, que está lendo sobre isso, que está aprendendo sobre isso, deve se preparar para ajudar a pessoa. Não seja indiferente a isso. Às vezes os pastores estão indiferentes do que eles estão fazendo lá. Não estão ligados, sintonizados com a dor das suas ovelhas ou com as guerras das suas ovelhas. A Jesus chegou a oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um como Tu és comigo. Veja que foi que Jesus comparou. Então é necessário que nós sejamos pacificadores. Estejamos preparados para o ministério de aconselhamento para a pacificação. E isto é muito importante, que você e eu oremos, possamos ler a Bíblia sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre diversas reconciliações da Bíblia, como de Isaac com Jacó, como, o Isaac com seu irmão Sansão, aliás, filho de Isaac, Jacó e Esaú, a reconciliação dos irmãos de José com José, a reconciliação de Pedro com Jesus. São momentos de reconciliação muito interessantes que você pode observar na Bíblia e dar estudo na igreja sobre isso e trabalhar a igreja para que haja um processo de reconciliação. Existem muitos teólogos maravilhosos na nossa igreja, mas às vezes a teologia prática poucos utilizam. Às vezes a pessoa dá estudo tremendo, descobre os mistérios das Escrituras, e isso é maravilhoso. Mas muitas vezes não se para ensinar a viver, ensinar a se relacionar, ensinar a estar junto, ensinar a amar o outro, ensinar a perdoar, ensinar a conviver pacificamente. Este eu chamo de teologia prática. É o que Jesus diz no Sermão da Montanha, é o que ele ensinou no seu ministério, nas suas vivências, e é o que nós precisamos colocar nas nossas vivências hoje, para as vivências dos nossos membros, das pessoas que estão na igreja. Então eu preciso me preparar sobre isso, eu preciso me esforçar sobre isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso chamar os grupos divergentes e conversar sobre isso, eu preciso chamar as pessoas que estão brigando uma com a outra e colocar frente a frente, fazer um processo de perdão, reconciliação e recomeço. Pedir perdão, perdoar, reconciliar e recomeçar. Vamos por esse caminho aqui. Primeiro eu faço minha parte de orar, me preparar. Depois eu vou levar as pessoas a pedir perdão. Levar as pessoas a perdoar. Há um processo de reconciliação, um processo de recomeço pós-reconciliação. Para estarem juntos de novo, para se amarem, para se compreenderem, para orarem juntos, para a igreja estar junto. Este é o desafio da palavra e do ministério de reconciliação. Reconciliar os irmãos com Cristo. Reconciliar os irmãos uns com os outros. Reconciliar marido e mulher, mulher e marido. Pais de filhos, filhos e pais. Reconciliar famílias inteiras que estão em crise. Grupos dentro do ministério que estão brigando, pastores que estão discutindo dentro do nosso ministério, que estão em conflito profundo.
Quantas pessoas vão estar assim no dia do arrebatamento? Quantas pessoas ficarão com as suas brigas, suas guerras, seus ódios, seus ressentimentos aqui na terra? Quantas pessoas ficarão cheias de ódio, de ressentimentos, de coisas absurdas, ficarão aqui? Preste atenção a isso. Esteja atento para isso. Isso é um desafio da agora. Imagine que nessa pandemia as pessoas ficaram em casa, ficaram em crise, começaram a brigar, começaram a discordar. E às vezes você nunca levou esse assunto para a igreja pensar, refletir sobre isso. Como estão os casais da tua igreja, da minha igreja? Como estão as famílias das nossas igrejas? Nós estamos refletindo sobre isso? Nós estamos falando sobre isso? É isso que eu quero que você pense comigo a partir desse vídeo. Em trabalhar a sua igreja. Isso é um processo de reconciliação. Processo de recomeço da comunhão que havia na igreja primitiva, que um era o coração e a alma de todos que estavam juntos. Todos estavam no mesmo propósito. E isso é que podíamos chamar de igreja com propósito. E isso é que podíamos chamar de igreja unida, de corpo de Cristo. Mas o corpo está despedaçado. Cada grupo segue. E as divergências doutrinárias que se estabeleceram no nosso meio. Um dá dízimo, outro é contra dízimo. Um é a favor do batismo do Espírito Santo falando língua, outro já é a favor do Espírito Santo sem falar língua. E vai criando motins teológicos, crises teológicas. É preciso a gente unificar essas coisas. Ensinar a palavra como cura da alma, como conhecimento bíblico e teológico, mas também como a palavra terapêutica de Deus para sarar feridas, para vencer ressentimentos, para vencer ódios, para vencer rancores, para vencer amarguras, para vencer as dores da alma, as feridas da alma que se estabeleceram, que se abriram e que estão aí agindo de uma forma terrível e avassaladora para a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento precisa estar ligada no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, na mesma comunhão, um ligado com o outro, um pensando que é corpo, e o corpo não se separa, não se divide, o corpo está junto. Então, queridos, o processo de aconselhamento há de ser um processo ligado a esse ministério. Não é só um ato de aconselhar uma pessoa, mas tem que se estabelecer isso como um ministério na igreja. Ministério na igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu quero dizer a você que estou falando aqui da Igreja Assembleia de Deus de Ilhéus. Nós estamos completando 80 anos durante este ano. E aqui na minha retaguarda está um painel, as fotos aqui, um painel bonito aqui de comemoração dos 80 anos. E nessa semana que eu estou gravando aqui, nessa hora que eu estou falando isso, nós estamos durante uma festa de 80 anos da Igreja Assembleia de Deus de Ilhéus. Ore por nós na cidade de Ilhéus. Eu quero orar por você para que nós possamos promover um avivamento da reconciliação na igreja, um avivamento de reconciliação, um avivamento de recomeço na unidade da igreja. Este é o desafio para este momento. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço a todos. Fique na paz. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15 mil notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD.